Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, em nome de Jesus. Eu venho aqui trazer uma palavra de fortalecimento para as nossas vidas nessa manhã maravilhosa. Você que verá esse vídeo à tarde, à noite, seja abençoado da mesma forma, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar aqui Lucas 15, do 3 em diante, que diz assim, e ele lhes propôs essa parábola dizendo, Jesus ali falando para os fariseus, ele diz o seguinte, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora eu faço uma pergunta para vocês, queridos irmãos. Existem justos na face da terra que não carecem de arrependimento? A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, O único que foi justo sem pecado, o único que foi perfeito nessa terra se chama Jesus Cristo Todo-Poderoso. O Jesus que aqui descreve, que ele conta essa parábola, é o mesmo que está, olha o que diz, 15, versículo 1, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles, porque os fariseus, eles eram os crentes que se sentiam perfeitos, que se sentiam justos, que se sentiam melhores do que as outras pessoas. Os publicanos, eram os cobradores de impostos, eram tidos como os pecadores, os traidores da pátria, eram homens judeus que trabalhavam para os romanos, então os fariseus tinham eles como traidores da pátria, eram homens tidos como pecadores, e Jesus, como certa vez foi lá na casa de Mateus, comeu junto com Mateus e com alguns amigos de Mateus, os publicanos ali, e os fariseus eles ficavam irados, mas Jesus ele conta essa parábola da ovelha perdida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua trajetória, talvez você se sinta perdida, talvez você se sinta, meu irmão, perdido, talvez vocês que estão aí do outro lado do vídeo se sentem abandonados, mas Jesus, eu gostaria de dizer para vocês nessa manhã, eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor Deus, que Jesus nunca abandonou vocês. A palavra do Senhor diz, Jesus certa vez ele diz assim para os discípulos assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não disse que estaria somente no dia bom, no dia mau, não, Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus, ele diz assim, em algum momento da Bíblia, ele vai dizer o seguinte, de todos que o Pai me deu, nenhum eu lancei fora, nenhum. Jesus, ele não exclui ninguém, absolutamente ninguém. Geralmente, quando alguma pessoa ela se afasta, da igreja, vou falar do seio da igreja, geralmente quando essa pessoa ela retorna, algumas pessoas olham torto, algumas pessoas, fica meio assim, como na parábola do filho pródigo, o irmão, ele ficou chateado, ele ficou aborrecido, porque o irmão havia gastado boa parte dos bens do pai ali, e retornou. Quando ele retorna arrependido, o irmão, ele não gostou muito não. Geralmente é assim também no nosso meio. Geralmente quando aquela pessoa que está afastada, ela retorna, as pessoas não olham ela com bons olhos, mas você vai olhar para as pessoas. Quem morreu por você na cruz do Calvário não foram as pessoas, quem derramou sangue precioso por você na cruz do Calvário não foram as pessoas, foi Jesus Cristo de Nazaré que derramou o sangue dele precioso por você, foi Jesus Cristo de Nazaré que derramou o sangue dele precioso por nós. Olha o que diz aqui, Romanos 8:35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Quem? Aí você diz assim, Vinícius, mas você não sabe do meu pecado, o meu pecado ele é muito horrível. Irmãos, não existe pecado que Deus ele não pode remover. Todo pecado é removível por Cristo. O sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui, Isaías 1:18 diz assim, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então não existe
Só existe um pecado que Deus ele não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus escreveu lá no Novo Testamento. Jesus descreveu isso lá no Novo Testamento. Mas todo pecado, ele diz, ainda que os vossos pecados eles sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, aquele pecado que é, Vinícius, meu pecado é feio demais, meu pecado você não sabe, eu fiz uma cagada na minha vida. Jesus, ele te perdoa, o sangue de Jesus, ele cobre qualquer pecado. Irmãos, creia nessa palavra. É como em Romanos 8 aqui, que eu li, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada. Vinícius, mas você não sabe, as pessoas me condenam, as pessoas me acusam. Olha o que diz aqui em Romanos 8, 33 e 34, vou ler o 34 e vou ler o 33, Quem é que condena o 34? Quem é que condena a interrogação? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. O profeta João, que era o discípulo de Jesus Cristo, que eu falo profeta porque era um profeta também, era um homem de Deus, usadíssimo na presença de Deus. Ele diz o seguinte: filhinhos, digo-vos que não pequeis, mas se alguém dentre vós pecar, nós temos um advogado junto a Deus que intercede por nós, que é Cristo Jesus, irmãos. Então, quem é que pode te condenar? Olha o versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se Deus te escolheu, é Deus quem te justifica, irmão. Então, se é Deus quem te escolheu, se é Deus que te justifica, é Ele que toma para si as suas dores. Não olhe para as pessoas, não olhe para pensamentos, palavras, de condenação, acusações. Muitas das vezes pessoas que pecam como você. Olha o que diz aqui, a gente encerra no versículo Romanos 8, do 38 e 39, diz assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, aleluia, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que maravilha. Rapaz, meu Deus do céu, eu leio uma palavra dessa aqui, eu falto pouco voar abaixo, meu Deus do céu. Paulo dizendo pelo Espírito Santo, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, irmãos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí agora eu deixo um ponto de interrogação para você aí do outro lado. Depois dessa palavra, você vai temer o quê? Você vai ficar pensando o quê? Você vai ficar dando ouvido para os outros? Você vai ficar dando ouvido para Satanás? Você viu o tanto que Deus ele te ama, que eu explanei aqui nessa palavra para você? Lucas 15, depois você reflita. Lucas 15, do 3 até o 7, se eu não me engano. Isaías 1, versículo 18. Romanos 8, leia. Do versículo 35 ao 30, do versículo 35, 38 e 39. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Reflita nessa palavra. Você, minha irmã, é preciosa demais para o Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, você é precioso demais para o Senhor Jesus Cristo. Nós somos preciosos demais para o Senhor Jesus Cristo. Então receba essa palavra da parte do Senhor Deus e seja abençoado por ela. Receba vigor, receba poder de Deus na sua vida, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus.